Olá pessoal, Tônio Rodrigues, Além da Notícia. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira, dia 23 de outubro de 2019, que não tem condições de decidir. E aí eles já fizeram uma sessão, duas sessões, o dia inteiro de discussões e ainda não tiveram condições de votar. Porque todos os votos, eles precisam ser explicados, eles precisam ser detalhados, eles precisam ter uma diretriz consensual com o texto da lei. Não pode simplesmente o camarada dizer assim, eu sou contra, eu sou a favor, e apresentar argumentações estapafúrdias, argumentações sem sentido, de modo algum. Tem que ser um negócio centrado, organizado, tem que ser um negócio que realmente tenha fundamento legal. Evidentemente que alguns ali já demonstraram que não pretendem seguir esse preceito, né? Porque eles fazem uma fundamentação mais no campo telúrico, né? Da paixonite. Eu já disse aqui outro dia que o Petrônio Portela, que foi governador no Piauí, foi senador pelo Piauí, presidente da Arena e comandou a missão Portela, que levou a mensagem de redemocratização proposta pelo então presidente Ernesto Geisel para todos os governadores e lideranças políticas do país, a missão Portela. Ele dizia o seguinte, que paixão de política é maior do que paixão de amor. Paixão de amor, você ama uma pessoa, aqui e acolá pode ter uma discussão, mas as pessoas terminam se reorganizando e refazendo a relação. Na paixão de política não tem isso não. Pai briga com filho, filho briga com mãe, mãe briga com filha, nora com genro, famílias se desfazem, cunhado com cunhada, primos entre si, enfim, é um negócio de louco. E realmente é verdade, porque nada justifica o posicionamento manifestado pelo ministro Marco Aurélio Mello, que votou a favor do fim do recolhimento, não é? Do elemento condenado em segunda instância. Agora, por que ele fez isso? Suas relações com o Fernando Collor, que por sua vez tem relações atuais com o PT, que por sua vez o PT fez a nomeação de uma filha do ministro para uma função de desembargadora no Rio de Janeiro, quando ela nem constava entre os candidatos com chances de realmente serem indicados. Só foi indicada porque era filha do ministro Marco Aurélio Mello. E ele ficou devendo esse favor eternamente para o PT, que foi quem indicou foi a Dilma, mas claro, quem mandou foi o Lula, porque a Dilma era nada mais, nada menos do que um pau mandado do Lula. Então ele vota para que se acabe a prisão em segunda instância. Isso porque o Supremo já tinha decidido duas vezes antes sobre o mesmo assunto. A última vez foi em 2016, nós já falamos sobre isso aqui. Aí em seguida nós temos o voto do Fachin, que foi pela manutenção do status quo. Nós tivemos o voto do Alexandre de Moraes, que eu pensava que ele ia votar contra, mas ele votou a favor de manter-se o atual modelo. E de Luiz Roberto Barroso, que fez um voto espetacular, falando tudo aquilo que nós falamos no vídeo de ontem, sobre a criminalidade, sobre os esquadrões de criminalidade, tanto nas instituições policiais quanto do próprio organismo criminoso, que é o PCC, o Comando Vermelho, a Facção do Norte e outros mais. Foi um voto que realmente falou estatisticamente sobre os exemplos negativos que a corrupção oferece para a sociedade na bandeja para a sociedade. O indivíduo que vê os seus líderes praticando a corrupção mais absurda do mundo, sem que eles sejam punidos, ele termina por querer seguir o mesmo caminho. Essa foi a mensagem do ministro Barroso. E aí, logo em seguida, o presidente do Supremo, José Dias Toffoli, suspendeu a sessão de novo. Já era mais ou menos umas 7h30 para 8 horas da noite, né? Quando ele de novo suspende a sessão, remarcando para este dia 24, quinta-feira, a começar às 2 da tarde e seguir até às 5h40, quando o Supremo vai receber uma comitiva de líderes de cortes judiciais superiores de vários países do mundo. Imagine só,
como é que o Supremo brasileiro vai se comportar diante desta circunstância. Eu digo uma circunstância, mas na verdade é uma situação extremamente vexatória. O vexame que é esse Supremo. Quando você vê que o Supremo antes era uma casa de recato, era uma não de silêncio, porque a transparência ela tem que existir, mas era uma casa de comedimento. Hoje cada ministro é uma ilha. E aí a gente, falando sobre os votos, a gente pode dizer que está 3-1 atualmente. Mas seria 3-2, porque o Gilmar Mendes já há uma semana e meia, numa entrevista para a televisão, antecipou o voto publicamente. Quer dizer, cada ministro é uma ilha, cada ministro faz de conta que é dono de toda a verdade do Brasil, como esse cidadão, por exemplo. Ataca a imprensa, ataca a Operação Lava Jato, porque houve informações a partir de investigações empreendidas por órgãos policiais e do Ministério Público Federal sobre a sua senhora, sua esposa, dona Guiomar Mendes, que mantém uma parceria com a doutora Roberta Rangel, que vem a ser a esposa do Dias Toffoli, atual presidente, que hoje é assim, ó, unha e carne com o Gilmar Mendes. Tá tudo na mídia aí. No site O Antagonista, na revista Cruzoé. Tem um livro que eu estou lendo agora, Os 11, que fala sobre a trajetória toda, a história toda do Supremo Tribunal Federal, que é um negócio assim formidável. Eu recomendo demais a leitura, para que se conheça os meandros, os labirintos, de quem são essas pessoas. Quando você ouve falar o decano Celso de Mello, aí você vai saber quem é, foi indicado por José Sarney, que por sinal é um dos que está por trás desta pantomima, que a gente pode chamar de pantomima. Pantomima. Essa coisa aí de uma votação para tratar de novo sobre um assunto que já foi tratado há 2 anos e meio, e trazendo não mais do que insegurança jurídica para a nossa sociedade brasileira. Brasileira. O brasileiro, ele é muito acomodado. 1-2 pessoas vão lá, faz uma manifestação. Agora eles já criaram passagens secretas para se esconder do povo. O próprio Supremo Tribunal Federal, através da sua presidência. Isso também está na mídia. E eu fico assim pensando, já que nós tocamos no nome do Celso de Mello, como seria o voto do Celso de Mello com a dívida de gratidão eterna que ele tem em relação a José Sarney, sabendo que José Sarney é um dos precursores dessa votação aí, um dos que solicitaram esta votação para soltar o Lula, porque eles dizem que não tem identidade, não tem CPF, mas tem. Todo mundo sabe no Brasil e no mundo, inclusive essas cortes que virão para o Brasil hoje, sabem muito bem que esse palavrório da presidência, dos seus mais próximos ali, tem um destino certo. Já que o Gilmar antecipou, então nós temos uma votação mais ou menos já de 3-2, né? Dependendo, hoje vai ser finalizado, dizem eles. E aí nós temos o Celso de Mello. Vai para, imagino eu, que 3-3. Então você já tem mais ou menos um empate. Aí ficam faltando o Lewandowski, a Carmen Lúcia, ministra Rosa Weber. E aí a gente fica a se perguntar, não é? Outros aí. A gente fica a se perguntar. O que norteia a ação do Supremo? É a lei? É o regramento jurídico? O ordenamento dos costumes da sociedade? Transformado em lei para criar uma jurisprudência nova, de novo? Ou é o caos, o tumulto protagonizado pelo PT, pelo senhor Lula, pela senhora Dilma, pelos partidos de esquerda como o PSOL, o PDT, o PCdoB, sem representatividade nenhuma, se arvora da condição de partido. Isso é uma vergonha. Que país é esse? Então vamos esperar, né? É uma votação que realmente nos deixa extremamente ansiosos, preocupados,
porque com isso se define também o futuro de pelo menos 190 mil elementos encarcerados após a condenação em segunda instância. Mas aí tem os que dizem que não é isso tudo não. O Reinaldo Azevedo diz, não, só é 4 mil e pouco, 4.985. Mas mesmo assim é muito. Mesmo assim é muito, é exagerado o número. É absurdo o número. Para livrar um picareta, eles vão soltar quase 5 mil bandidos, dentre os quais elementos de altíssima periculosidade. Altíssima periculosidade. É muito difícil, minha gente. Muito difícil. Eu depois quero fazer um vídeo especificamente sobre um outro caso que eu acho interessante aqui falar sobre isso, que é sobre a Netflix, né? A Netflix fez um filme agora onde a Odebrecht é protagonista. Escândalo de corrupção, só podia ser. Não é ajudando pessoas pobres a sair da pobreza, não é com aulas de cidadania, dignificando o ser humano, gerando empregos para dar dignidade. Os empregos gerados não impactam em relação ao tanto do roubo que é praticado e que é denunciado por esse filme chamado A Lavanderia, com Faye Dunaway. Eu vou falar sobre isso depois. Estou apenas dando aqui um feedback para que a gente possa conversar mais detalhadamente sobre esse filme, que eu assisti inteiro. Fala sobre evasão fiscal, sobre roubo do dinheiro público, sobre propina, sobre crime organizado. É um negócio assim. Por trás dessa história de elementos como Lula, tem muito mais coisas do que se possa imaginar a nossa vã filosofia. Por isso, fico muito agradecido a você. Deixo aqui o meu abraço, o meu agradecimento. Peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações no sino. Não esqueça também de compartilhar com seus amigos, familiares e admiradores, tá bom? Grande abraço, muito obrigado. Tony Rodrigues, Além da Notícia.